Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. Estamos mais uma vez aqui para trazer até vocês mais um estudo da Palavra do Senhor, onde vamos dar continuidade sobre satanologia. Em Efésios, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo número 10 e 12, nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Meu amado, meu querido, quantos anos você talvez não tenha lido esse verso e tem tido uma compreensão de que nós estamos numa batalha contra demônios, que nós estamos numa batalha contra a raça Satã, contra espíritos desencarnados, personalizados em um ser que está em guerra com Deus. Imagina, um ser em guerra com Deus. Algo que é inconcebível diante da autoridade e de todo o poder que Deus emana através da luz das Escrituras e através da sua criação, que é a manifestação do seu poder, porque todo esse universo e essa terra está dentro de Deus. E nós, como um pequeno pó, como posso eu inserir neste texto que esta palavra demônio significa um ser que domina os ares, que é o príncipe da potestade dos ares, que é um ser que está sentado num trono e que domina e comanda todos os seus exércitos de demônios. Se você nunca teve uma interpretação mais lógica, mais harmônica dentro das Escrituras do Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver, querido, que a nossa luta, que aqui é expressa, para nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para nós não sermos vencidos pelas ciladas do diabo, temos que substituir esta palavra diabo por nossa Itzerará, por nossa inclinação carnal, por nossa alma animal. Itzerará também significa o caminho da ilusão, o caminho da perdição. Nossas carnalidades com as obras da carne. Quando nós olhamos para essa palavra principados e potestades, logo vem à nossa mente, querido, exércitos de demônios. Quando vimos a palavra príncipe deste século, logo já nos vem à mente líderes do reino de Satanás. Só que, querido, se você fazer uma leitura mais detalhada da Bíblia, você vai ver que em Romanos capítulo 13, diz assim: cada qual seja submissas potestades constituídas, porque não há potestade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Aí vem a pergunta: quem que instituiu os principados e as potestades e os príncipes deste século? Foi Deus ou foi o diabo? Esses principados e potestades, segundo Romanos capítulo 13, verso 1, que é o mesmo escritor, segundo muitos,
da Epístola aos Efésios, ele está declarando que toda autoridade, ou seja, potestades, são, querido, constituídas por Deus. Aí vem a pergunta: que autoridade Paulo está falando no capítulo 6, verso 10? Que autoridade? Ele está falando de principados, de várias hierarquias de poder de demônios, ou ele está falando de hierarquias do Império Romano, a qual estava a perseguir a igreja no século que estava sendo escrito essa epístola? Porque ele disse principados e potestades deste século, não de todos os séculos. Se fosse todos os séculos, poderíamos até termos algum ícone para chegarmos à interpretação que são demônios e são o exército de Satanás. Mas aqui está falando que são as autoridades constituídas por Deus na época. Os príncipes romanos, os imperadores romanos, que eram demônios, eram a malignidade, a serrará deles, o impulso de ser inimigo da igreja, de ser um satã, um adversário, um opositor da igreja, que lançava os seus membros e os seus súditos, queridos cristãos, para serem, queridos, instrumento de divertimentos para os romanos lá no Coliseu, e para servir de lâmpadas, querido, para iluminar Roma através, querido, das fogueiras. Nós vemos Nero, Dominiciano, os piores perseguidores, querido, da igreja. E nós vemos aqui Paulo dizendo que nossa luta não é contra homens. Mas quando ele está falando aqui, ele está chamando a atenção da igreja, que havia um grande problema dentro da igreja, que era, querido, o problema dos judeus convertidos e os gentios. E esse problema começou em Gálatas, e estava em muitas igrejas, onde gentios e judeus estavam com aquela rincha. E Paulo chama a atenção deles, dizendo: olha, vocês não devem lutar entre vocês, porque a luta de vocês agora é contra o Satã, é contra o adversário, é contra os principados, os príncipes romanos, é contra os generais romanos, é contra o Império Romano que quer ver a morte de vocês. E para você entender melhor, em Colossenses capítulo 2, verso 2 diz: tendes tudo plenamente nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, Jesus. Ele é o cabeça e principado de todo potestade. Então quer dizer que nós temos que lutar também contra Jesus, que é o cabeça de todo principado e de toda potestade? Claro que não, né? Há uma compreensão mais lógica, há uma compreensão mais clara das Escrituras. É só você aprender, querido, sobre satanologia de forma certa, de que Satã é nossa encerrará, que Satã não é um ser existente, é um mito, é um folclore do zoroatrismo, dos persas, dos babilônicos e dos povos caldeus e dos povos de Canaã, que adoravam os seus Shedim, os seus deuses, que foi traduzido porcamente pelo nosso português como demônios, mas são deuses. Querido, que você possa entender esta verdade. E ainda no capítulo 1, verso 16 de Colossenses diz o seguinte: nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então quem criou esses principados? Ah, pastor, quanto tempo! Eu aprendi que eu tenho que me revestir da armadura de Deus para não cair nas ciladas de quem? Do seu próprio eu, do seu próprio ego, do seu próprio desejo, que estão listadas por Paulo no capítulo 5 de Gálatas, que são as obras da carne: feitiçaria, ciúme, emulações, idolatria, avareza, orgias, glutonarias.
e todos os males que nos tornam, Senhor, a vontade nossa em oposição à vontade de Deus. E todo esse conjunto de desejos e vontades juntos, como um quebra-cabeça, revela o nosso Yetzirará, a serpente do Éden, o nosso Hasatã interior, os demônios que temos que vencer. Principados e potestades eram autoridades, queridos, físicas, autoridades constituídas, que Paulo está colocando que nós temos que estar preparados na época, para quando serem perseguidos não negarem o nome do Senhor. Querido, em 1 Pedro também, Pedro alerta a igreja sobre os adversários que estavam em redor da igreja, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Quem é que ficava perseguindo a igreja? Quem é que ficava em redor da igreja investigando para poder pegar um para jogar para os leões? Pegando um para crucificar, pegando um para jogar na fogueira? Aqui, querido, eram os imperadores, os poderes políticos, governamentais da época, príncipes romanos e toda a sua corja que ficava em derredor da igreja procurando alguém para tragar, para destruir, para matar, para lançar, querido, para divertimento no Coliseu. Quem são esses principados e potestades? Quem são, querido? Aqui está bem claro, principados e potestades deste século, e não de todos os séculos. Shalom, Adonai. E continue nessa série, Satanologia. Venha descobrir que o que você aprendeu não é o que está na Escritura, mas sim o que o sistema quer que você entenda e compreenda. Amém.